Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje na aula 2, falar mais um pouco sobre a lei das estatais, em especial sobre o regime de licitações e contratos que nós estamos estudando. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo da lei das estatais relativos à contratação, às licitações desta lei. E vamos começar, já que vimos na aula anterior que a obrigatoriedade de licitar continua vigorando, que a Lei 8.666 não será aplicada nem analogicamente, nem subsidiariamente, porque eu vou aplicar esta legislação através do seu regulamento. É importante ficar claro que toda empresa pública e sociedade de economia mista e suas controladas e suas empresas subsidiárias, suas SPS, devem obedecer umas regras, umas diretrizes de licitações e de contratação. A lei, quando quer obrigar ao administrador a licitar por esta legislação, ele nos mostra alguma recomendação, que a lei chama de diretrizes. Vamos então, a partir do artigo 32 desta lei, visualizar quais são as diretrizes coercitivas obrigatórias que ele quer que a gente trabalhe. Primeira diretriz é a diretriz da padronização, ou seja, agora é regra, agora é uma recomendação que todo regulamento de licitação e de contratação baseado aí na sua empresa pública ou sociedade de economia mista, seja ela obrigada a obedecer uma regra da padronização. Não tem jeito. Então a diretriz da padronização é uma grande inovação dessa legislação que quer que o nosso administrador tenha mais agilidade, tenha mais flexibilidade, tenha nova continuidade a esse cenário de celeridade, que é a grande vontade desta lei. Então, no artigo 32, inciso 1, nós visualizamos a ideia da padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios, das minutas dos contratos, de acordo com as normas internas específicas. A grande solução, nós sabemos que o TCU já prevê a possibilidade hoje da 8.666 de que editais padronizados, já com parecer jurídico pré-chancelado, garante a não mais visualização de um novo parecer jurídico. Nós sabemos que numa estatal a tramitação da documentação, a burocracia da busca dos pareceres técnicos, financeiros, orçamentários e jurídicos faz com que haja uma demora na elaboração do edital e na fase interna do procedimento licitatório. Portanto, a padronização, com visa à celeridade, inclusive já é totalmente juridicamente possível que o regulamento de uma estatal baseado nesta lei preveja, no momento em que nós tivermos um edital padronizado, já com parecer jurídico, com pré-chancela, os futuros editais baseados naquele edital padronizado, sem inovações, sem dúvidas e sem ressalvas, possam ser processados, possam ir para a rua, sem parecer jurídico, sem parecer financeiro, de acordo com caso a caso, obviamente. Nada impede também que o edital padronizado passe por parecer jurídico, por parecer financeiro ou técnico. Isso é de acordo com caso a caso. Lembrando que essa diretriz ela quer justamente garantir celeridade. A segunda diretriz do artigo 32, muito similar ao RDC, a Lei 12.462 de 2011, é justamente você observar o quê? A diretriz da vantagem competitiva. O procedimento licitatório vigente é um procedimento onde descartar um licitante, descartar uma proposta, nós vamos ver, é exceção. O diligenciamento, às vezes criticado hoje no ambiente das estatais, da Lei 8.666, por ser algo discricionário, de acordo com a Comissão de Licitação e Equipe de Apoio do Pregão, aqui na diretriz da vantagem competitiva é muito aplaudido. Então a Lei das estatais quer justamente garantir maior competitividade entre os licitantes ora proponentes. Portanto, a segunda diretriz, a segunda recomendação que o edital tem que prever é buscar essa competitividade. Busca de maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista. Bom, destaco que o conteúdo econômico é muito importante, mas não pode estar dissociado da capacidade técnica, não pode estar dissociado da qualidade. Vamos ver que os editais da Lei das Estatais, os seus regulamentos vão poder garantir exigências técnicas de qualidade
porque até podem ser um pouco restritivas ao ambiente da licitação. Mas, sempre lembrando que mesmo o caráter técnico, mesmo o caráter com exigência de qualidade, a obtenção da competitividade é uma diretriz que a gente não podemos deixar para trás. A terceira diretriz do inciso 3 do artigo 32 é a diretriz do parcelamento do objeto. Hoje nós sabemos que o parcelamento do objeto é proibido pela Lei 866 e continua sendo proibido aqui de que maneira? Quando aquela empresa pública tem uma vontade de contratar, ela necessita para o exercício financeiro, exemplo, de 2019, de contratação de bens de natureza comum. E esses bens de natureza comum servem para aquela regional daquela empresa pública, para regional A, regional B, regional C. E o examinador e o administrador sabe, se ele dividir isso em lotes ou parcelar isso em diversas licitações, dependendo da região, ele já tem conhecimento de mercado, sabe que vai conseguir maior competitividade. Então a lei a diretriz se você puder parcelar o objeto em lotes, no mesmo edital ou editais separados, para obter a maior competitividade, nada lhe impede. Por quê? Porque a gente não tem mais modalidade de concorrência, não temos tomada de preço, não temos convite, não temos as modalidades com valores da 866, isso acabou. A licitação daqui não tem valor, o pregão não tem valor. Então você tem mais liberdade para dividir o objeto, porque aquela proibição que eu acabei de falar no início, que é dividir o objeto para sair de uma concorrência para o convite, ou dividir um objeto para fazer vários convitinhos ao invés de 2 tomadas de preço, isso acabou. A perturbação que o TCU tem a respeito disso é justamente você burlar a modalidade licitatória. Portanto, o parcelamento do objeto não há problema nenhum, é uma diretriz sempre vinculado à obtenção da maior competitividade. Essa é a dica do parcelamento do objeto, muito similar também ao RDC. Nós, do Direito Administrativo, visualizamos que a lei das estatais ela foi tecnicamente moldada às pressas em 2016, justamente inspirado nesse novo tratamento de contratação que veio pelo RDC, que surgiu para a Copa e para as Olimpíadas. Então, para nós, para você colaborador, para você estudante, para você servidor de empresa pública, cidade de economia mista, saiba que essa diretriz é uma grande vantagem na competitividade. Bom, a diretriz do inciso 4º do artigo 32 da Lei 13.303 é justamente a adoção preferencial do pregão. A adoção preferencial da unidade de pregão da Lei 10.520 de 2002 é justamente para a aquisição de bens e serviços comuns. Então, todas as diretrizes hoje vigentes para o pregão, inclusive a Lei Complementar 123 de 2006 e suas alterações, o decreto da Lei Complementar, o que está figurando hoje do pregão vai continuar. Eu posso lhe afirmar que, como nós temos uma lei para adotar o procedimento do pregão, o pregão determina que a fase interna da licitação do edital do pregão, ele vai ser muito inspirado na Lei 8.666. Não vamos usar a inspiração da 8.666. Portanto, é juridicamente viável e possível que o regulamento de licitação de pregão preveja, literalmente, que a fase interna de um pregão, seja ele consagrado aqui pela Lei 13.303, e a fase externa, seja ela vigente da Lei 10.520, ou seja, os sistemas aí de disputa da sessão dos lances, do julgamento, da declaração do vencedor, isso continue vigorando, baseado na Lei 10.520. Então, a lei não proíbe que fase interna seja determinado pela Lei 13.303 e, obviamente, pelas diretrizes do regulamento. O inciso 5 do artigo 32 traz diretriz do compliance. Então, o sistema de compliance hoje, os programas de integridade da diretriz do compliance veio hoje com muita força. Sabemos que a Lei Anticorrupção 12.846 de 2013 veio justamente para dar mais lisura e honestidade na relação público-privado. Então, portanto, um setor de empresa pública e sociedade de economia mista que terá mais
vigor no ambiente das contratações é o compliance, ou seja, você, colaborador, deve sempre observar os comandos do compliance internamente na sua estatal, justamente para iniciar um procedimento licitatório ou uma contratação direta e até o seu minuto de contrato. Portanto, nós observamos que essa diretriz do compliance, inspirada na Lei 12.846, continuará cada vez mais vigorando, uma vez que o combate à corrupção e o impedimento de licitações com fraude, licitações mal feitas, sejam elas determinadas pela sua empresa pública ou sociedade de economia mista. Seja como for, quero destacar que depois dessas diretrizes, para você licitar, algo importante que a lei quer e privilegia é o orçamento. Seguindo a lei, no artigo 34, você encontra as regras de orçamento e a lei trouxe uma novidade. Trouxe que o orçamento é sigiloso. Se garante ou não garante competitividade, há discussão para tudo. Não vale mais discussão na empresa pública e sociedade de economia mista. O que importa é, o orçamento é sigiloso. Sigiloso para quem? Sigiloso para quem disputa e não para quem faz. Entretanto, o TCU determina no RDC se o orçamento é sigiloso para os proponentes, aquela empresa pública e sociedade de economia mista deve ter um programa de orçamento com sigilo, para garantir que esse sigilo seja desde a sua confecção até o momento de startar a licitação do edital. Então fica esta regra jurídica, temos regulamento para isso, temos diretriz do TCU relativo ao RDC, de que quando observarmos um sigilo do orçamento, que o processo de confecção do orçamento seja ele cada vez mais observado também com sigilo. Isso fica aí para o ambiente do controle de documentos. Bom, nós sabemos aí que o TCU tem um acordo clássico do TCU, o acordo 306 de 2013, que não veda, que aplaude, que nos ensina o acordo 306 de 2013 do TCU do plenário, garante aí a juridicidade do orçamento sigiloso. De modo geral, não podemos esquecer que isso não é uma regra absoluta, temos uma exceção numa disputa, que o orçamento poderá ter uma liberdade, vamos observar quando, e não esquecendo que, por óbvio, os órgãos de controle, Ministério Público e outras entidades da fiscalização da sociedade têm um amplo acesso a esse conteúdo. A ideia do orçamento é justamente fazer com que quem está de fora, o licitante, não saiba como até que pronto você consegue pagar por aquele serviço ou por aquela aquisição de mercadoria e possa ofertar preço lá embaixo, possa ter execuibilidade na sua proposta com valores muito abaixo, garantindo a maior competitividade. Se isso é uma verdade, se isso é bom ou ruim, não nos cabe. O importante é obedecer essa diretriz do orçamento, ficando já o alerta de que o processo de orçamentação tem que obedecer todo o macro processo de sigilo, pelo menos para evitar perturbação de órgãos de controle. Nesse sentido, o RDC, bem como a lei das estatais, se assemelha, mais uma vez, trazendo o orçamento sigiloso, não com caráter, por óbvio, tão obrigatório. Temos situações que vão determinar não o sigilo do orçamento. É o que diz o parágrafo 1º e 2º do artigo 34, que garante para nós que existe uma incompatibilidade do orçamento relativo ao sigilo. Como é que está o esquema do sigilo incompatível? Nós temos, por exemplo, um método de disputa que é o maior desconto. Se eu quero dar à empresa, a hora proponente, o maior desconto, eu vou ter que mostrar para ele até que valor eu consigo pagar. Então o orçamento fica incompatível com o caráter sigiloso dele. A segunda ideia é no caso de julgamento de melhor técnica. Igual nós temos hoje no 8666, no 48, parágrafo 3º, nós encontramos no 45, melhor dizendo, parágrafo 1º, as regras, a modalidade, a forma da disputa melhor técnica, por óbvio o orçamento não é sigiloso, e no mesmo a melhor técnica da 8666 inspirada e a melhor técnica do RDC, que é igualzinho que está aqui na Lei 13303, o orçamento
tem que ser divulgado justamente por causa da tecnicidade, é o ponto preponderante e não a disputa de preço. Melhor técnica é muito comum também para serviços que tenham aí algum tipo de expertise técnica de inovação, que nós vamos trabalhar na formatação da licitação. Bom, seja como for, o orçamento que está previsto na fase interna da contratação tem que mensurar os seus quantitativos de forma plena. Por óbvio, as contratações TANIC, as empreitadas integrais do projeto básico até a entrega final da obra, pela lógica do serviço de engenharia, alguns quantitativos não podem ser exclusivamente mensurados, no máximo estimados, ficando a critério aí da parte hora proponente mensurar para amarrar o seu preço. Entretanto, o que o orçamento tem que conter é o quantitativo e o valor mínimo e máximo por onde ele observou o preço. E aí todas as regras de orçamentação hoje vigentes para serviços de engenharia, obras em geral, continuam valendo, porque essa lei não é incompatível com as regras de orçamentação. Preço unitário, custo direto, custo indireto, isso continua. Portanto, nós observamos essa orçamentação com muito cuidado. Lembrando que na aula anterior eu pude te mostrar que o próprio artigo 32 garante uma preocupação em especial com aquele conteúdo do superfaturamento e do o orçamento superestimado. Então temos que tomar cuidado que o orçamento é uma etapa, uma fase, um marco processo muito importante para o futuro edital de licitação. Bom, dando início então à licitação da Lei 13.303, nós vamos para as fases da Lei 13.303. Nós vamos para o artigo 51. Quero te mostrar, tecnicamente, que nós temos quais são as diretrizes gerais. Nós vimos as diretrizes gerais de toda a contratação, de toda a licitação. Qual é a diretriz única das fases da licitação? Primeiro passo, como eu disse, não tem mais concorrência, nem tomada de preço, nem convite, nem concurso, nem leilão. O que nós temos? Um pregão. E essa licitação é no mesmo formato do RDC. É uma licitação única, sem valor mínimo, sem valor máximo. Vai poder abranger todos os objetos de licitação, para todos os modos de disputa, em especial também para todas as possibilidades de melhor qualidade, de melhor disputa de preço. É uma modalidade única. A inovação um orçamento não vai ser publicado nesta licitação, porque ela é única. 2. Posso te afirmar que o recurso é único, só vai ter um recurso, vamos estudar qual vai ser esse recurso. E a terceira grande inovação da licitação é a inversão de fases, ou seja, primeiro tem a disputa, depois tem a habilitação. Essa é a regra. Para mudar esta regra, vai ter que justificar. Portanto, a licitação única da Lei das Estatais, ela vai ser, obviamente, e deve ser muito mais detalhada de acordo com o regulamento da sua empresa, bem como no seu edital, determinando então maior competitividade e maior celeridade, que é o que quer o artigo 51, onde a modalidade será única, com muito menos impugnação, porque o edital será cada vez mais detalhado, um orçamento muito mais fechado e sigiloso, e ao mesmo tempo a fase de recursão é única, não tem mais recurso de habilitação, nem só de julgamento. O recurso vai ser único no momento oportuno. Portanto, as etapas, a partir do artigo 51, nós vamos trabalhar no próximo encontro, com mais licitação, com mais contratação da Lei das Estatais, aí para a sua empresa pública, sociedade de economia mista, para o seu estudo geral. Até a próxima aula.